Meu nome é Andréa e a minha história começa aos 3 anos, quando eu comecei a ver vultos. E para uma criança, isso foi muito assustador. 12 anos de idade, eu comecei a sentir depressão, tristezas profundas. E isso durou 32 anos. Eu via esses vultos repetidas vezes, eu ficava muito ansiosa. E por várias vezes na minha infância, eu via o meu pai tentando cometer suicídio. Aos 12 anos de idade, eu também comecei a sofrer bullying na escola. E comecei a sentir vontade de acabar com tudo, porque eu não me sentia aceita. E eu subia na janela, era bastante alta, e eu ouvia uma voz que dizia para eu acabar com tudo. Imaginava formas de cair dali, não só para me machucar, mas para morrer mesmo. Eu acabei entrando num relacionamento aos 15, 16 anos e casando com essa pessoa aos 17 anos, a minha vida começou a piorar, porque os vultos, eles começaram a se materializar, que chegavam a tocar em objetos. Eu ouvia passos, ouvia a cadeira se mexendo, né? Comecei a ser vítima de abusos físicos por parte do meu ex-marido, né? Abusos psicológicos. Eu tive 2 filhos desse casamento. Eu achava que os meus filhos iam preencher o meu vazio. Eu fui abandonada pela pessoa que eu achava que ia cuidar de mim. Após a minha separação, eu tive outros relacionamentos. E eu conheci o meu atual esposo. Só que eu ainda estava muito ferida, muito depressiva. E a situação só piorava. Eu procurava no trabalho, eu trabalhava de manhã, de tarde, à noite. E eu chegava sempre estressada em casa. E eu comecei a fazer uma coisa muito estranha. Eu comecei a ter vontade de me olhar no espelho e ficar chorando ali no espelho. E naquele momento eu comecei a conversar com aquele espelho. E era como se uma voz muito, muito forte dissesse para mim: olha, você não vai conseguir. O jeito é você tirar a sua própria vida. Acaba logo com isso. Então eu comecei a fazer um tratamento psiquiátrico. Comecei a tomar muitas medicações. Eu cheguei a um nível de ficar 20 dias sem dormir. Teve uma madrugada que eu estava muito atormentada, muito. Eu não sabia o que fazer, mas nesse dia específico, eu liguei na programação da Record, era de madrugada. E no meu momento de dor ali, eu vi uma chamada, apareceu uma forca, uma pessoa prestes a se enforcar, e uma voz no radinho que dizia: não faça isso. Minha amiga, meu amigo ouvinte que está sofrendo, você não precisa se matar, não precisa tirar a sua vida para acabar com essa dor. Eu parei ali, naquela programação. E nesse tempo, nesse período, o meu casamento estava em crise. Eu queria me separar. E eu comecei a assistir aquele programa. E o palestrante, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim: quando Jesus entra no casamento, ele refaz tudo. E no dia que eu conversei com meu marido para a gente resolver logo a situação e eu me divorciar, aquela palavra voltou à minha mente e foi assim, muito automático. Eu disse: só tem um jeito de a gente não se separar: se Jesus entrar no nosso casamento. E eu fiz uma pergunta inusitada. Eu perguntei para ele: você quer Jesus? Ele disse: quero. E eu sentei lá na frente. E, por incrível que pareça, eu já não queria mais me separar. Na primeira vez que eu cheguei à reunião de sexta-feira, eu cheguei muito quebrada, toda perturbada. Sabe quando você respira, que você tira um peso de dentro de você?
E eu fui para casa muito feliz, mas eu fui fazer o teste do espelho. Eu precisava ir lá no espelho onde eu ouvia as vozes. Quando eu cheguei na frente daquele espelho e eu olhei a minha fisionomia, como estava, eu comecei a rir muito, eu ria alto. Naquele dia, eu não ouvia as vozes. Nunca mais eu ouvia as vozes no espelho. E aí eu decidi que eu não quebraria as correntes de sexta-feira. Foi aí que eu comecei a vir no domingo e na sexta. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Depois veio a fogueira santa. Eu senti, desejo de fazer, eu queria fazer. E eu entrei de cabeça mesmo, eu mergulhei. Eu ainda tinha os meus achismos. Eu disse, eu quero me libertar dessa Andréa e eu quero ser outra Andréa. Eu subi. Quando eu coloquei os pés no altar, eu já senti um alívio. Era como se eu tivesse com um peso, um fardo, e que eu tivesse, como se eu tivesse me libertado. Eu dei aquilo que eu tinha. Quando eu peguei a minha oferta para dar ao Senhor, aquilo não veio como um peso. Me dava uma alegria, me deu uma alegria, sabe? Uma alegria de poder ofertar aquilo que eu tinha. Era o meu tudo naquele momento. Hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz, realizada no meu casamento. A paz que eu tenho dentro de mim, medicação nenhuma me deu. Eu não encontrei essa paz em relacionamentos, eu não encontrei essa paz cuidando dos meus filhos, eu não encontrei essa paz cuidando de pessoas, eu encontrei essa paz quando o Espírito Santo me tomou. Nunca mais eu vi vultos, nunca mais eu ouvi vozes. Eu durmo maravilhosamente bem. Antes o meu marido era um homem bruto, ele tratava as pessoas com arrogância, a boca dele era palavrões. Hoje eu nem consigo me lembrar daquele Roberto que falava palavrões. Eu não consigo, eu só vejo o homem que eu tenho hoje. Uma pessoa amorosa. Eu posso até conseguir imaginar minha vida sem meu esposo. Eu já perdi meu pai. Eu me senti órfã quando eu perdi meu pai. Eu posso imaginar minha vida sem meus filhos. Mas eu não posso imaginar a minha vida sem o Espírito Santo. Se ele não estiver em mim, é melhor morrer. Não existe Andréa sem o Espírito Santo. Não existe. A minha vida é dele.